Olá pessoal, hoje o assunto é fração geratriz de uma dízima periódica composta. O assunto anterior, o vídeo anterior, eu falei sobre fração geratriz de uma dízima periódica simples. Se você não assistiu esse vídeo, seria interessante você assistir, porque lá tem algumas informações que vão servir de pré-requisitos para você entender o que eu vou explicar aqui hoje. Ok? Então vejamos. Antes, eu vou fazer aqui uma explicação que vai facilitar o entendimento da regra prática para o cálculo da fração geratriz de uma dízima periódica composta. Então vamos ver aqui. Eu tenho aqui uma fração decimal. Fração decimal é a fração que tem denominador 10, 100, 1000 ou qualquer potência de base 10. Então nessa fração aqui, se eu quero transformar essa fração em um número decimal, é só dividir numerador pelo denominador. E dividir por 100 é fácil, né? 0,25. Porque se tem dois zeros aqui, duas casas decimais. Isso aqui é um decimal exato. É um decimal exato, é um número decimal exato, porque tem duas casas decimais apenas. Apenas duas. Mas aqui, se eu retirar do denominador, se eu subtrair aqui 10 unidades, então o que era 25 centésimos vai passar a ser 25/90. O que é que eu quero chamar a atenção com isso aqui? Se eu dividir 25 por 100, eu encontro 0,25. E se eu dividir 25 por 90, ou seja, se eu tirar 10 unidades, o que é que acontece aí com a fração que era uma fração decimal? Então vamos ver aqui. Vou dividir 25 por 90. O que é que aconteceu aqui? Veja bem o que aconteceu aqui. Ó. O que era um decimal exato passou a ser uma dízima periódica composta, que é essa aqui. Ó. Lembrando também que as dízimas periódicas compostas ou simples podem ser escritas também dessa forma aqui. Se eu coloco o tracinho aqui em cima do 7, significa que o 7 é que está se repetindo. O 7 é que é o período da dízima. E esse aí eu também já falei lá no vídeo anterior. Então no caso aqui, ó, o que é que aconteceu? Na fração cujo denominador era 100, a fração decimal, gera um decimal exato, quando eu transformo em decimal aqui. Quando eu retirei 10 do denominador, o que era um decimal exato passou a ser uma dízima periódica composta. E nessa dízima periódica composta, você sabe que aqui o período é o 7, porque a parte é o algarismo que se repete após a vírgula. E o 2 é o antiperíodo. Ele não faz parte do período. Então, um pouco mais adiante eu vou mostrar o que é que eu quero chegar, qual a conclusão que eu quero tirar daí. Agora vamos ver o seguinte aqui. Ó. Se eu tenho a fração, ao invés de 25 centésimos, se eu tenho aqui 25 milésimos. Transformando isso em número decimal, vai ficar 0,025. Que agora eu tenho 3 zeros aqui, tenho 3 casas decimais. Então aqui é um decimal exato. Agora eu vou retirar aqui 100 do denominador. Ou seja, eu vou subtrair 100. E vamos ver o que é que vai acontecer. Então aqui vai ficar 25 sobre 900. Então vamos dividir 25 por 900 para ver o que é que vai acontecer. Então 25 dividido por 900. Olha o que aconteceu aqui. Ó. Veja aí. Então o que era um decimal exato passou a ser uma dízima periódica, agora 0,02777, que também pode ser escrita dessa forma. 0,027 e o tracinho somente no 7. Então dessa forma aqui fica até mais fácil de enxergar o período e o antiperíodo da dízima. Então, o 7 é o período e o 0,2 aqui é o antiperíodo.
O 0,2 é o antiperíodo. Então o que é que eu posso observar aí nesse comportamento aqui? Eu posso observar o seguinte, ó, que quando o período tem um algarismo, aqui eu tenho um 9. Ó, o período aqui tem um algarismo, a fração geratriz também tem um 9. O antiperíodo aqui tem um algarismo, então aqui tem um 0. O antiperíodo aqui tem 2 algarismos, aqui eu tenho 2 zeros. Isso aí é um comportamento que eu posso ir observando que pode me levar a uma regra para facilitar o cálculo da fração geratriz. Outra coisa que eu posso observar aqui. Veja que aqui, nessa dízima aqui, se eu vejo aqui esse 27 menos, eu subtraio aqui o antiperíodo, ó, 25. Aqui é a mesma coisa, se eu tenho 27 e subtraio o antiperíodo, que é 2, eu tenho um numerador 25. Ok? Isso aqui vai servir de base para você entender o que eu vou fazer agora, que é a regra prática para o cálculo da fração geratriz de uma dízima periódica composta. Então, okay, baseado na informação anterior, na explicação anterior, vamos ver aqui como transformar uma dízima periódica. Agora vamos fazer o caminho inverso. Transformar uma dízima periódica em fração. Quando eu transformo uma dízima periódica em fração, essa fração que eu vou encontrar é chamada de fração geratriz. Ok? Vamos ver aqui. Baseado na explicação anterior, eu tenho aqui o período é 5. O período 5. E o antiperíodo é o 3. Ele não se repete. Então, baseado naquela explicação que eu fiz, nós vamos ver o seguinte. Vamos criar uma regra. No numerador, eu escrevo tudo. Tudo que está após a vírgula. Toda a parte decimal. Tudo menos o antiperíodo. Nós vimos esse comportamento naquele exemplo que eu dei. No denominador, o período é 5. E o número 5 só tem um algarismo. Então aqui eu coloco um 9. O antiperíodo é 3. O número 3 só tem também um algarismo. Então eu coloco aqui um 0. Se o antiperíodo tivesse 2 algarismos, colocaria aqui 2 zeros. E assim sucessivamente. A mesma coisa para o período. Se o período tem um algarismo, apenas um 9. Se tem 2, 99. Se tem 3, 999. E assim sucessivamente. Então aqui ficou fácil encontrar a fração geratriz dessa dízima. 35 menos 3, 32 sobre 90. Então essa, 32/90 é a fração geratriz da dízima periódica 0,35555 reticências. Ok? Então ficou fácil. A partir daquela observação anterior, daquele comportamento, nós criarmos uma regra. Entendermos a regra. Então vamos ver aqui. Nesse exemplo B, nós vimos aqui que a dízima periódica é composta, porque entre o período e a vírgula existe um algarismo que não faz parte do período, que é o antiperíodo, mas ela tem a parte inteira aqui 3. A parte inteira aqui desse primeiro exemplo é 0. Então, vamos ver como é que resolve aqui quando tem parte inteira. Da mesma forma. Só que aqui eu coloco a parte inteira na frente. Ó. 3 inteiros. E a parte decimal eu vou aplicar a mesma regra. Escrevo tudo que está após a vírgula, tudo, menos o antiperíodo. Como o período tem um algarismo, um 9. O antiperíodo tem um algarismo, um 0. Então aqui 3 inteiros. 14 menos 1, 13. Sobre 90.
Agora aqui eu tenho um número misto, que tem parte inteira e parte fracionária. Meu objetivo é encontrar uma fração, que é a fração geratriz. É só transformar o número misto em fração. Como é que eu faço isso? Multiplico 90 vezes 3 e somo com 13. Repete o denominador. 90 vezes 3, 270. Com mais 13, 283. Essa é a fração geratriz dessa dízima. Então veja que ficou fácil, usando essa regra, encontrar a fração geratriz de uma dízima periódica composta. Ok? Agora eu vou resolver um exemplo usando o método tradicional. E aí você escolhe se você acha melhor usar a regra prática ou o método tradicional. Fica a seu critério aí, fica a suas livres. Ok, então eu vou encontrar agora a fração geratriz dessa mesma dízima que nós vimos no exemplo anterior, usando o método tradicional. E aí nós vamos fazer a comparação, ok? Então veja bem, o método consiste no seguinte: você iguala a dízima a x. Então aqui vai ser x igual a 3,144 reticências. Isso aqui gera uma equação, uma igualdade, que eu vou chamar de igualdade 1. Agora eu tenho que passar o antiperíodo para a esquerda da vírgula. E para fazer isso, eu tenho que multiplicar por 10. Multiplicar por 10, para que a vírgula ande uma casa para a direita. Se a vírgula anda uma casa para a direita, esse algarismo, consequentemente, vem para a esquerda. Mas na equação, na igualdade, o que eu faço de um lado, eu tenho que fazer também do outro. Senão deixa de ser igual. Então se eu vou multiplicar por 10, tem que ser os dois lados. Então desse lado aqui vai ficar 31,444 reticências. E desse lado aqui vai ficar 10x. Porque eu estou multiplicando por 10. Aqui me dá uma segunda equação. Uma segunda igualdade, ok? Agora eu tenho que passar o período, o primeiro algarismo do período, para a esquerda da vírgula. Da mesma forma, para isso eu tenho que multiplicar por 10. Então vai ficar 314,444 reticências. Mas o que eu faço de um lado também tenho que fazer do outro. Multiplicando por 10 aqui vai ficar 100x. Isso aqui me leva a uma terceira equação, uma terceira igualdade. Agora o próximo passo é subtrair a equação 3 da equação 2. Subtrair aqui a equação 3 menos a equação 2. Então eu vou fazer agora, o próximo passo é 3 menos 2. Ou seja, a equação 3 menos a equação 2. Então vamos colocar isso aqui. Vai ficar 100x é igual a 314,444 reticências. A equação 2 é 10x é igual a 31,444 reticências. E agora eu vou subtrair uma equação da outra, ó. Vírgula embaixo de vírgula. 4 menos 4, 0. 4 menos 4, 0, 0. 4 menos 1, 3. 3 para 11, 8. E aqui vai 283. Do outro lado, 100 menos 10, 90. 90x. 100x menos 10x, 90x. Então ficou assim, ó, 90x é igual a 283. Nessa equação do primeiro grau, simples, o que está multiplicando passa dividindo. Então aqui x é igual a 283 90 avos, que é a fração geratriz dessa dízima, que nós vimos aqui no exemplo anterior, 283 90 avos. Ok? E aí está o método tradicional. Agora veja que quando eu expliquei a regra prática, eu mostrei o porquê de cada passo que eu fiz aí, quando eu fiz aquela explicação inicial.
Aí você analisa os dois métodos e você escolhe o que você achar melhor, ok? Um abraço, deixe aí seu like, se inscreva no canal e aguarde os próximos vídeos. Um abraço, tchau, fui!